Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima, concebida sem pecado original. Oremos. Deus do meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós o meu coração desfaleça, sede vós a minha vida. Acenda-se na minha alma a brasa de vosso amor, e se converta no Senhor divino, a arder para sempre no altar do meu coração, que inflame o último no meu seio e abrase o âmago da minha alma, para que no dia da minha morte eu apareça diante de vós inteiramente consumido em vosso amor. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs ouvintes, hoje celebramos o terceiro episódio do nosso podcast dominical, no qual iremos refletir a respeito da solenidade em honra à Santíssima Trindade, pois só há um Deus em três pessoas distintas. E nesse terceiro episódio eu quero começar saudando e agradecendo a presença dos meus irmãos que irão refletir comigo esse episódio, que é o Wallace, Rodrigo e Vinícius Santos. Com isso, vamos começar a reflexão do Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículos do 16 ao 20. A leitura se encontra na descrição desse vídeo, caso vocês desejem ler enquanto nos escuta comentando sobre esse Evangelho. O Evangelho de hoje nos traz a seguinte situação. Jesus nos fala no versículo 19 ao 20, portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Bem, Jesus, nessa parte do Evangelho, nos lembra muito a importância do batismo para nossa missão, pelo fato de que podemos começar a evangelizar, para podermos espalhar a boa nova aos povos. Nós devemos ser batizados primeiramente, pois o batismo ele nos livra do nosso pecado original, aquele pecado ao qual Jesus não obteve por ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e aquele pecado que Maria foi preservada. Maria foi preservada do pecado original para poder conceber Jesus. Além dessa importância, né, do batismo para poder começar a nossa missão, que a missão começa através do batismo. Quando a gente é batizado, a gente deixa de ser filho das trevas e acaba se tornando filhos da luz, pois o pecado sai de nós e ficamos limpos, puros e nos tornamos membros da igreja. E a marca do batismo é uma marca indelével, ou seja, é uma marca que não pode ser retirada jamais. Então, se você for batizado uma vez, nunca mais você vai deixar de ser um batizado da Igreja Católica. Não importa para onde você vá, não importa para o que você fez, independente de qualquer coisa, você foi marcado por uma marca indelével, uma marca que não pode ser retirada, que é a marca do batismo na Igreja Católica através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. E, além do batismo, nesse mesmo versículo, Jesus nos lembra da nossa missão, que desde os outros evangelhos, desde o evangelho da Ascensão do Senhor, ele nos lembra da nossa missão de espalhar a boa nova, e ele ratifica
em Pentecostes também, ele reafirma isso. E hoje ele reafirma novamente a na questão da nossa missão, que é espalhar a boa nova a todos os povos, pois o Evangelho é universal. Ele está para todos e não para alguns, e sim para todos. E Jesus quer salvar a todos. Todos podem ser salvos por Jesus. Basta querer. O versículo 16 e 17, no começo do Evangelho, né? Os 11 discípulos foram para Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha dito. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Vamos lá. Nesses versículos, há o fato em que os discípulos, eles ao verem a presença de Jesus, o que eles fazem? Eles se prostram diante dele. E isso é um ato de adoração, um ato belíssimo, um ato que todos nós devemos fazer quando estamos na missa, quando estamos no momento de adoração, Santo Sacramento, enfim, em todos os momentos em que podemos ver Jesus diante de nós na igreja, através da igreja, através da Santa Eucaristia, no caso, que a gente possa repetir esse mesmo ato que os discípulos fizeram ao verem Jesus, que é prostrar-se diante deles, ajoelhar-se diante deles. E com relação à solenidade de hoje, que é a Santíssima Trindade, que são que é o grande mistério, né, da igreja, que é as três pessoas que são distintas, mas se são o mesmo Deus. Como eu falei no podcast passado, no podcast de Pentecostes, eu comentei que o Espírito Santo, ele é a pessoa de Deus que é a mais ativa, mas também ao mesmo tempo ela mais discreta. Por que isso? Pelo fato do Espírito Santo ele agir em volta, ele age em volta e em silêncio, não em grande estrondo, em grandes maravilhas. Ele age em volta de nós através do silêncio. E o Pai, eu vejo muito. Eu me lembro quando eu penso no Deus, na pessoa do Pai, eu me lembro do o grande pai da fé, o Abraão, em que teve um momento em que Deus pediu para que Abraão sacrificasse seu filho. E eu me lembro que Abraão estava disposto a, a sacrificar seu único filho. O único filho que ele tinha, ele estava disposto a sacrificar em honra a Deus. Então, quando eu penso em Deus Pai, eu me lembro muito da figura de Abraão. O Deus Filho, nós conhecemos muito bem, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é como se fosse o nosso irmão que viveu perto de nós, que passou o que um verdadeiro homem passa, tantas tribulações, dificuldades. E ele é como nosso irmão vivo, pois é aquele que está mais perto de nós. E essas duas pessoas, através do Espírito Santo, se tornam uma comunhão completa, uma comunhão indelével, uma comunhão sem, não,
não tem comparação, não tem como mensurar. É um mistério muito grande, minha gente. Esse mistério da Santíssima Trindade é um mistério muito forte, muito grande, pois a gente não consegue compreender esse grande mistério. Por mais que a gente se esforce tanto para tentar entender, a gente jamais vai conseguir entender. Então, meus irmãos, é justamente isso que José nos falou. Estamos já aí no terceiro trabalho, né? Esse trabalho tão bonito de evangelização, singelo, mas tão bonito, né? E que serve tanto para nós. Agradecemos, portanto, a Deus que nos dá essa oportunidade, aos irmãos que colaboram com isso, com esse trabalho, e a vocês que perseveram aqui conosco. Pedimos também que enviem para mais irmãos, tá certo? Para que eles escutem também a palavra de Deus e busquem praticá-la. E, sobretudo, neste tempo tão difícil em que nós precisamos ainda mais entrar em intimidade com a palavra de Deus, né? E eu queria meditar a respeito dos versículos 19 e 20, especificamente, né, do evangelho que a igreja nos propõe nesta solenidade, que é o evangelho segundo Mateus, no capítulo 28, onde Jesus ele diz: E depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Jesus, ele nos dá a missão, que é uma das primeiras vocações que nós recebemos pelo nosso batismo, né? A vocação da missão, de levarmos o evangelho. Ele pede que vivamos esta vocação de fato conforme o Evangelho nos pede, conforme aquilo que ele nos prescreveu. Não somente através das palavras levando o Evangelho, mas também através da nossa vida, através das nossas ações. Façamos, portanto, da nossa vida um Evangelho vivo, um Evangelho concretizado. E ele nos diz, catequizando-nos já sobre o batismo: batizai-as todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como nos ensina o próprio catecismo, baseado nessa doutrina que Jesus ensina. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que somos batizados. Não somente em nome do Pai, ou somente em nome do Filho, ou só do Espírito Santo, mas em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Porque, sim, são três pessoas distintas, um único Deus, uma única natureza, uma comunhão perfeita. Não são pessoas, não é uma divisão, mas é uma comunhão perfeita. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do Pai com o Filho por meio do Espírito Santo. Que é justamente o que Santo Agostinho ele vai nos ensinar. Que é uma comunhão perfeita, mas é uma comunhão perfeita do amor. É o mistério do amor. Este mistério central da fé e da vida cristã, como diz o próprio catecismo da igreja. É um mistério de amor. Santo Agostinho ele nos ensina. Por isso ele, Deus, é trindade, porque o amor supõe alguém que ama, alguém que é amado e o próprio amor. Padre Raniero Catalamansa diz o seguinte a respeito, acredito que é atribuído a isso que Santo Agostinho fala. O Pai é, na Trindade, aquele que ama, a fonte e o princípio de tudo. Vejam, é aquele que ama. O Filho é aquele que é amado. O Espírito Santo é o amor com o qual se amam. Como diz o próprio evangelista em outra oportunidade, o Pai nos envia o seu Filho amado por meio do Espírito Santo, porque tanto nos amou. Vejam, que bonito, né? O Pai tanto amou a humanidade que enviou o seu Filho amado para nos conceder a vida, a salvação e a graça do Espírito Santo. A graça do Espírito Santo é justamente a salvação. É justamente essa salvação que nós esperamos, para estarmos também em comunhão completa com Deus, lá no céu.
Então, isso significa que o mistério da Santíssima Trindade é um mistério de amor. E o mistério de amor ele só pode ser compreendido, como diz Santo Agostinho, se nós olharmos, se nós vermos este mistério com amor, com o amor ágape, com o olhar de amor. Impossível compreender o mistério da Santíssima Trindade com um olhar da razão. Com o olhar da razão. O catecismo, ele mesmo fala a respeito da Santíssima Trindade. Vejam, a Trindade é um mistério de fé em sentido estrito. Um dos mistérios escondidos em Deus que não podem ser conhecidos se não forem revelados pelo alto, ou seja, pelo próprio Espírito, que é aquele que aconselha, que é aquele que explica tudo, que é aquele que esclarece tudo. Então, é um mistério inacessível à pura razão. Se nós formos olhar com o olhar da razão, com o olhar da carne, somente por mero raciocínio, não conseguiremos compreender de forma alguma o mistério da Santíssima Trindade. Há um Deus que é três, que é trino. Como assim? Três pessoas, um só Deus? É impossível pelo olhar da razão. Então, somente com o olhar da fé, com o olhar do amor, que nós conseguimos compreender. E é por esse amor que nós somos unidos a Deus, esse amor que nós recebemos no nosso batismo, porque é pelo batismo que nós nos tornamos filhos de Deus. Pelo batismo. O batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas em nome dele, de Deus, que nós somos batizados. E aí, quando o nosso espírito se une ao Espírito de Deus, quando diz o próprio Paulo na carta aos Romanos, na segunda leitura de hoje, especificamente no versículo 16 do capítulo 8. O próprio Espírito de Deus se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. Isso por meio do batismo. Isso por meio do batismo. É quando nós tornamos-nos também amados por Deus. E também amantes de Deus. E para encerrar, tem uma história, que aconteceu com Santo Agostinho, que ele estava caminhando pela praia, refletindo sobre os mistérios da fé, e um deles foi da Santíssima Trindade. Então Agostinho se depara com uma criança na praia, que cavava um buraco na areia e com um balde pegava a água do mar e colocava ali no buraco. Santo Agostinho, sem entender, perguntou: o que você está fazendo, criança? Ela disse: eu vou colocar toda a água do mar aqui nesse buraco. Ele disse: impossível. Impossível você pegar toda a água dessa imensidão de mar e colocar neste pequeno buraco. Então chega um anjo. Foi preciso que um anjo descesse do céu para dizer a Santo Agostinho: em verdade te digo, é mais fácil colocar toda a água do oceano neste pequeno buraco. Vejam. Neste pequeno buraco na areia, do que a inteligência humana compreender os mistérios de Deus. E qual era o mistério que Santo Agostinho refletia na hora? O mistério da Santíssima Trindade. Então, com o mero olhar da razão, da carne, nós não conseguiremos compreender o mistério central da nossa fé, que é o mistério da Santíssima Trindade. Mas só com o olhar do amor. Com o olhar do amor. Porque o Pai tanto nos amou que nos deu seu Filho por meio do Espírito Santo. Porque o Pai é aquele que nos ama e que ama o Filho, que é o amado que nos foi enviado por meio do Espírito Santo, que é o amor de Deus. Agora passo a palavra a outro irmão nesse momento para também nos ajudar a refletir um pouco sobre essa linda solenidade de hoje. Muito bem, eu gostaria de agradecer por poder estar aqui presente junto aos meus irmãos. E os meus irmãos José Vinícius e Rodrigo falaram muito bem sobre a Santíssima Trindade, esse principal dogma da nossa fé. Porém, no Evangelho de hoje, eu queria comentar algumas outras coisas. A primeira coisa
é que quando os discípulos se ajoelham diante de Jesus no monte, e a tradição católica aqui vê esse ato de se ajoelhar como um ato de adoração, há alguns discípulos que duvidam, que ficam ali sem crer muito firmemente em Jesus. Porém, é interessante que Jesus, mesmo sabendo disso, pois ele sonda os corações de forma mais profunda, ele não dá uma repreensão direta a esses que duvidavam, que tiveram a fé frouxa, mas ele diz que ele é Deus, né? É o que essa frase quer dizer. Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. E depois que ele diz, depois que ele proclama a sua divindade, ele fala para os discípulos: vão e façam todas as nações discípulos e batize-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus primeiro se revela a Deus e depois de se revelar como Deus, dá uma missão aos discípulos, aos que creram e aos que ainda duvidavam. Daqui tiramos uma lição importante para a nossa vida. Primeiro, podem existir momentos em que nós duvidemos de nossa fé. Porém, isso não fará com que nós nos livremos da nossa missão. Todo batizado tem uma missão. A missão de evangelizar e, de forma mais sublime, de batizar todas as nações. Todo batizado possui a missão da evangelização, seja ele alguém que duvide ou não da fé. E, depois que Jesus dá essa missão aos discípulos, ele faz uma promessa, que também é muito importante para nós. Ele diz que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ora, meus irmãos, Jesus foi para o Pai na sua ascensão ao céu após a ressurreição. Mas de alguma forma ele está presente com a sua igreja. A presença de Jesus, ela pode ser dada de muitas formas. Mas a presença mais sublime para nós que estamos aqui na terra e que ele deixou foi a presença sacramental na Eucaristia. A Eucaristia, aquela aparência de pão, mas que só parece pão, porque não é. Não é pão, é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Com a Eucaristia, temos Ele sempre presentes. Podemos a qualquer momento do dia, quer dizer, a qualquer momento não, né? Mas tirar um momento livre do dia, ir na igreja e lá nos ajoelharmos diante da Santíssima Eucaristia. Assim como no Evangelho de hoje, os discípulos se ajoelharam diante de Jesus e adoraram a Jesus. Devemos nos ajoelhar diante da Eucaristia e adorar a Eucaristia, porque ela é Jesus. O corpo, sangue, alma e divindade realmente presentes. E assim como naquele monte houveram alguns discípulos que duvidaram, que tiveram fé frouxa, na Santa Missa muitos católicos duvidam da presença real na Eucaristia. Mas àqueles que duvidam e àqueles que não duvidam, Jesus dá a mesma missão. Ide, vão, façam que as nações sejam minhas discípulas e batize-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, não esqueçamos. Temos a missão de adorar Jesus na Eucaristia e temos a missão de evangelizar todos os povos.
Agora eu passo a reflexão para o meu irmão Wallace. Paz e bem, queridos irmãos, escutando o que os nossos irmãos Rodrigo, Vinícius e José comentaram, né, a gente pode chegar à conclusão de que a fé, né, a verdade de fé é inacessível à razão. Como o Rodrigo falou, quando Santo Agostinho encontra um menino, né, é impossível que o menino coloque toda a água no pequeno buraco que ele fez, né? Mas ainda assim o menino tinha fé, né? E esse é o ponto. A fé é uma convicção intensa e abstrata, como por exemplo o sacrifício do filho do Abraão, né? Ele tinha fé de que o Senhor não deixaria que eles sofressem. Ele tinha fé que aconteceria alguma coisa, né? Isso mudaria, que ele não precisasse sacrificar o filho dele, né? E a segunda leitura da gente, que é a leitura da carta de São Paulo aos Romanos, ele fala no versículo 14: Irmãos, todos aqueles que se deixarem conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, né? Que é o que a gente reza também no Pai Nosso. É saber que somos cristãos e devemos seguir o pensamento cristão, o pensamento de Jesus, que creio que todos nós já escutamos essa frase, mas é olhar para o mundo e pensar o que Jesus faria em meu lugar. Como eu deveria agir mediante essa situação, né? E mesmo que nós não sentemos vontade, devemos fazer igual Santa Teresa, que falou: Senhor, eu não estou com a menor vontade de te adorar, mas para ficar na tua presença vou contar os tijolos dessa capela. E essa é a verdadeira adoração. É quando nós não queremos, não sentimos vontade de ir à missa, de rezar um terço, de conversar sobre Deus, mas ainda assim nos forçamos a ir. Isso é o que é amor. Amor é sacrifício. É nos sacrificarmos um pouco do nosso tempo, sacrificarmos um pouco da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. E é bem interessante porque foi exatamente o que aconteceu com Jesus, não é? Jesus, ele sentiu só, ele sentiu dor. Deus, ele se fez sentir dor por nós. É bem interessante pensarmos por esse lado também. Muito bem, meus queridos irmãos. Nesse momento que estamos encerrando o episódio de hoje, quero primeiramente agradecer a Deus e também agradecer aos meus irmãos apresentadores pela presença e a você que nos ouviu até aqui. Que Deus te abençoe cada vez mais. Para você que não é inscrito no nosso canal, peço que se inscreva para acompanhar as nossas próximas reflexões. Comentem o que acharam do episódio de hoje. Espalhem a boa nova deixando seu like e compartilhem esse vídeo. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao céu e avante.